atuando a questão da africanidade, ou seja, o negro no Brasil, e nós importamos para o negro em Mangaratiba, devido à relevância histórica que todos nós temos com relação à mão de obra escrava, que data desde o século XVIII, muito provavelmente, e culminando por volta do século XIX. Agradecendo, naturalmente, a toda a equipe, né, parceira desse evento, funcionamos todos em conjunto, em sintonia uns com os outros, todos os setores da Fundação estiveram dentro de uma única unidade, onde nós pudemos promover esse encontro com todos os amigos e companheiros e parceiros da Fundação, amigos pessoais de cada um de nós. Não poderíamos deixar de citar o nome da nossa historiadora Miriam Gondim, carro-chefe desse projeto, do nosso amigo professor Silvio Santos Soares, que foi o nosso roteirista musical, do nosso amigo e companheiro, o nosso cenógrafo, o Miguel Arthur, ou Miguel Arturo, a equipe, o nosso curador Jorge Natureza, a equipe de apoio. Sem eles nós não conseguiríamos de fato, foram formiguinhas, né, em toda essa estruturação, o nosso videojockey, o Alessandro Falcato, o seu Décio Queiroz, Sueli, Rita, enfim, toda a equipe, me perdoe se por acaso eu esqueci de algum nome, mas toda a equipe ficou voltada ao longo dessas 2 últimas semanas para esse momento. Lembrando que dentro desse período da 7ª semana, me perdoe, a 7ª primavera dos museus, a Fundação já está com um calendário de filmes, exibições todas as quintas-feiras, dentro do projeto Quinta Clássica, todos os filmes voltados para a questão negra. Começamos com o Estado. A semana passada foi, não me recordo que foi, ontem foi Besouro. Semana que vem nós temos Orfeu Negro, e culminando com um contador de histórias que conta a história real de um mineirinho que esteve há 4 anos aqui próximos a nós, ali no Casal Lugar, vamos sair, trazendo toda a sua experiência de vida. Um dos maiores negros da atualidade, que é o maior contador de história do mundo. Seu nome é Roberto Carlos dos Santos. Chamamos agora a palavra à nossa historiadora, a professora Miriam Gondim, para que ela faça uma breve introdução à importância do negro no crescimento econômico e social de toda a Mangaratiba. Muito obrigado. Boa noite, mais uma vez. Para mim, essa noite está sendo assim maravilhosa. Esperávamos por um evento desse há muito tempo, né? E esse projeto, Primavera nos Museus, com o tema afro, veio cair muito bem com Mangaratiba. Mangaratiba, a gente não tem precisamente a data que desembarcou aqui os primeiros africanos, negros africanos, trazidos como escravos. Mas com certeza nós sabemos que isso pode ter assim ocorrido ainda no século XVI, porque por volta de 1594 Mangaratiba dava início à sua colonização com um engenho do Salvador Correia de Sá. As terras de Mangaratiba foram doadas à poderosa família Sá. E era a maior escravocrata do momento no Brasil, era essa família. Nós vamos ter o Salvador Correia de Sá montando um engenho em Itacuruçá, mas ele chama Engenho de São Gregório de Itacuruçá, mas na verdade era localizado em Muriqui. Esse grande engenho poucas pessoas sabem, que ele fica as ruínas na beirada perto do Poção, em Muriqui. Foi um engenho é o 5º engenho do Rio de Janeiro. Está entre os primeiros engenhos ainda, dos 6 primeiros engenhos do Brasil. Então Mangaratiba começa a sua colonização quietista ainda, em 1500, por volta de 594, com esse escravocrata que era o Salvador Correia de Sá. E foi o velho, que era primeiro governador do Rio de Janeiro, da capitania do Rio de Janeiro. E foi exatamente ele que foi quem assinou oficialmente a primeira trazida de escravos para o Brasil. Tinha vindo
alguns barcos, mas não oficialmente. Foi exatamente Salvador Correia de Sá que começa com o registro à trazida dos escravos. E ele era dono de Mangaratiba. Tinha engenho em Mangaratiba. Depois, tanto o engenho como essas terras de Mangaratiba, do Itinguçu até aqui no Rio do Saco, ali do Engaíba, foram passando as mãos dessa família. Martim de Sá, que fez o aldeamento, 2 aldeamentos, um em Itacuruçá e outro aqui, no centro. Mangaratiba teve 2 aldeamentos de índios catequizados. O de Itacuruçá da ilha foi para Itaguaí, mas viveu mais em Mangaratiba do que em Itaguaí, e o daqui. Nós estamos muito tristes que esse símbolo quebrou-se essa semana, né? Que era o cruzeiro, símbolo do aldeamento, 1700. Só mesmo uma noite com muito axé para levantar a nossa moral, mas nós, se Deus quiser, vamos recuperar. Então, esse Martim de Sá também era escravocrata, caçador de índios, que montou a aldeia aqui, passou as terras para o seu filho, Salvador Correia de Sá e Benevides. Todos eles foram governador da cidade do Rio de Janeiro. Mas o governador Salvador Correia de Sá e Benevides, esse sim, então esse era o maior dos escravocratas. Eram barcos e barcos e viagens que ele promovia na trazida dos escravos. Tanto que no período que o Brasil foi invadido pelos holandeses, ele conseguiu expulsar os holandeses do Brasil. Os holandeses tomaram conta de Angola para atrapalhar o tráfico negreiro para cá, e o Salvador Correia de Sá e Benevides foi quem libertou Angola da mão dos holandeses para continuar trazendo os negros de Angola para cá, para o Rio de Janeiro. Ele era o dono de Mangaratiba, nosso queridíssimo Salvador Correia de Sá e Benevides. Ele vendeu o engenho dele, ele trocou o engenho dele aqui de Mangaratiba, que ficava lá em Muriqui, por outro em Irajá, em 1652. Então a gente já tem essa história bem marcante. Depois a gente vai ter outros escravocratas, que eram os Suzanos, que também foram donos de Mangaratiba, Manuel Antunes Suzano. Eram os donos de engenho da região do Mendanha, Campo Grande, engenho Viegas, Coqueiral. E o cara era um dos maiores escravocratas da região. Ele foi dono também das nossas terras e montou na Praia do Saí um complexo que até hoje o grupo de historiadores estão aqui investigando para ver que complexo é aquele da Praia do Saí. Para quê? Segundo a história oral, e tudo indica que era para o desembarque de escravos que alimentava a região dos engenhos de Mendanha. Então nós temos o segundo família de escravocrata. Isso no período colonial. Chegando o período imperial, então, Mangaratiba, do café, aí nós vamos ter, para culminar, a figura do nosso comendador Joaquim José de Souza Breves, o rei do café e o maior escravocrata do país. Claro, o homem tinha mais de 30 fazendas. Imagina, o maior produtor de café do Brasil era o maior escravocrata, que toda a força da sua produção estava na mão de obra escrava. E a gente tem, então, dentro de Mangaratiba, um complexo de portuário e uma praia, Marambaia, que era uma fazenda de engorda de escravos, né? Que era todo para agilizar a produção, melhorar a produção do comendador Breves. Mangaratiba cresce, nasce com os escravocratas, que é a sua família Sá, cresce no período colonial com os Suzanos, né? O nosso padre queridíssimo primeiro da paróquia, Francisco da Chaga Suzano, era da família Suzano escravocrata, dono de Mangaratiba e desses engenhos do Mendanha. E vai ao auge, ganha emancipação política em cima da riqueza oriunda do café e do negócio com escravo do comendador Breves. Então, é só para pensar, nós temos uma dívida histórica muito grande com essa questão da escravidão, tá? A presença, esse marco, a presença do negro em Mangaratiba é tão forte que este morro aqui se chama Conguinho, esse morro que está à nossa frente. O ponto mais alto desse morro tem uma pedra chamada Pedra do Quilombo,
Tudo porque era a região que passavam os negros africanos aqui por essa erva. E teve quilombos por aí tudo. A nossa maior lenda, ou seja, a maior lenda de Mangaratiba é a lenda da Pedra do Banquete, aquela do sair do suicídio coletivo de escravos. Nós temos locais, lugar na serra chamado Benguela, e entre tem muitos outros, porque a nossa história é marcante com a escravidão. É muito marcante. Mangaratiba, após a abolição, veio à falência. Chegou a perder até temporariamente a emancipação política. Tão forte que teve essa presença. Então nós temos hoje, aí aqui dentro de Mangaratiba, a comunidade quilombola da Marambaia, já reconhecida, dos descendentes de escravos, né, do governador Breves, que lá ficaram após a abolição, que hoje vão vir estar aqui abrilhantando a nossa festa com o seu João. Temos também outra comunidade que não é reconhecida, mas são dos descendentes de escravos, da Santa Justina. Os negros, tem 54 famílias que dali não saíram, tem netos de escravos ali, que trabalharam naquelas fazendas, e de lá não saíram. Hoje, legalmente, eles são reconhecidos, deveriam ser reconhecidos como quilombolas também, porque permaneceram na terra, né? Nós temos isso tudo. A cultura tem recebido assim muita força, gente. Então, a questão da cultura africana merece o nosso destaque, todo o nosso respeito, né? Porque, além de brasileiro, porque brasileiro tem a maior... Nós somos o maior país de negro fora da África, né? E juntando com a África só perdemos para a Nigéria. Isso é um fato muito forte. Por isso esse tema por todo o Brasil, né? E assim, eu não vou falar mais, porque nós temos um documentário muito bem montado aqui pelo nosso amigo parceiro, Miguel Arturo, que está estreando aqui com a gente hoje, com um documentário feito com muito carinho. Eu gostaria que os filhos da Marambaia, o pessoal, prestasse atenção nesse documentário. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Vamos curtir o evento. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana, que se expressa com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes é tamanho que faz da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias. A cultura brasileira está impregnada dessa herança africana, que se expressa com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes é tamanha que faz da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias culturais negras, nas quais a criatividade africana se expressa gloriosamente. Mangaratiba até 1818 era a denominação das terras da aldeia Tupiniquim. Os índios desenvolviam apenas a agricultura de subsistência, em forma de pequenas lavouras e atividades ligadas ao pescado. Contudo, fora das terras da aldeia, principalmente na região do Itacuruçá, que já era uma freguesia nessa época, diversas plantações prosperando pela produção de açúcar e aguardente, e posteriormente com o comércio e tráfico de escravos africanos.
Na segunda metade do século XVIII, nossos engenhos se destacavam no conjunto dos grandes produtores de açúcar e de cachaça da Vila de Angra dos Reis da Ilha Grande, vila a qual Mangaratiba pertencia na época, principalmente os engenhos de Marambaia, de Itacuruçá e de João Gago no Saí. Até meados do século XIX, devido ao intenso tráfico negreiro que se desenvolveu nessa região, surgiram prósperas fazendas de produção de cana e cachaça. Os engenhos de Itacurumbitiba e da fazenda Cachoeirinha, nos Sacos de Mangaratiba. Todos esses engenhos funcionavam com mão de obra escrava dos negros africanos, já que a escravidão indígena foi abolida em meados do século XVIII. No final do século XVIII e início do século XIX, a cultura do café chegou às terras de Mangaratiba e começou a se expandir serra acima, transformando a paisagem, a economia e a geopolítica da região. Com destaque para São João Marcos, que em 1835 se encontrava entre os maiores produtores de café do Brasil. Devido à sua localização geográfica, Mangaratiba tornou-se a principal área de escoamento da grande produção cafeicultora de São João Marcos, Resende e demais municípios da região do Médio Paraíba. Já em meados do século XIX, uma grande movimentação de tropeiros descia a Serra do Piloto em direção aos portos de Mangaratiba, transformando este município em um próspero porto, com destaque para a região do Saco de Mangaratiba. Grandes fazendas de café, movidas pela força da mão de obra escrava, dominavam a paisagem de toda a região, mudando o cenário econômico e o social do país. Nesse período de prosperidade, os 5 maiores produtores de café do país eram o Comendador Breves, com 150 mil arrobas, seguida por seu irmão José de Souza Breves, com 100 mil arrobas, o Barão de Piraí, com 14 mil arrobas, Barão de Rio Claro e o Comendador Antônio Xavier da Rocha, com suas 10 mil arrobas cada um. O Comendador Breves possuía cerca de 30 fazendas e 6 mil escravos, sendo o maior cafeicultor de São João Marcos e do Brasil. Das 14 milhões de arrobas produzidas no país no ano de 1860, 200 mil arrobas, ou 1,45% deste total, foram produzidas apenas pelo Comendador. Para escoar essa crescente produção de café vinda do Médio Paraíba, Breves investiu na construção do Porto do Saco de Mangaratiba, o que dinamizou a economia da freguesia, possibilitando a conquista de sua emancipação política em 1831. Nesse local, também aconteciam leilões de escravos. Dizia a Câmara em uma de suas atas que o Saco de Mangaratiba era um grande empório do comércio de carne humana, negócios que também envolviam diretamente o Comendador Breves. Em 1845, foi aprovada no Parlamento Britânico a chamada Lei Bill-Aberdier, que concedia à Marinha Real Britânica poderes para prender qualquer navio envolvido em tráfico negreiro em qualquer parte do mundo. Como consequência da pressão inglesa, em 1850, o comércio negreiro foi oficialmente extinto no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz, que transformava em crime o tráfico de negros no Brasil. Nos primeiros anos da nova lei, houve uma redução do tráfico negreiro e uma consequente elevação dos preços. Mas, em alguns anos, o comércio retornou aos mesmos níveis anteriores à nova lei. Sofrendo com represálias relacionadas ao seu envolvimento com o tráfico negreiro, em 1847, Joaquim Breves comprou a ilha de Marambaia e a transformou em uma fazenda de engorda de escravos. Segundo o historiador Edgar Bidet, nesse período, Mangaratiba funcionava como o Paraguai do tráfico negreiro, uma região onde o tráfico, mesmo sendo ilegal, prosperava.
Contudo, os negros também reagiram à sua própria escravidão em busca de uma vida digna. Foram comuns as revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando os famosos quilombos, comunidades bem organizadas onde os integrantes viviam em liberdade, em uma organização comunitária aos moldes existentes na África. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. Hoje, a comunidade quilombola da Marambaia, descendente dos escravos de Breves, luta pelo direito ao seu território e pela preservação de suas tradições. Devido ao grande interesse econômico na região de Mangaratiba, o governo imperial e a elite agrária do Brasil imperial investiram na construção e na modernização da estrada que ligava Mangaratiba à região cafeicultora do Médio Paraíba. Assim, em 1856, ficaram sendo construídas duas estradas na mesma direção, uma por ordem do Império e a outra privatizada. Esta é considerada a primeira estrada de rodagem do Brasil, segundo conceitos técnicos, devido à sua tecnologia de construção e à sua preservação, tal como era na época de sua construção. A Estrada Imperial destaca-se pela beleza na arquitetura, com suas pontes em estilo romano e o bebedouro para cavalos feito em pedra. No entanto, observamos também o sacrifício dos escravos que construíram essa grande obra de arte. O Grupo da Marambaia está com muito orgulho. Nossa comunidade é uma comunidade de manifestantes quilombolas. Chegou até aqui para estar com esse cantor maravilhoso, esse brasileiro nato, né? E participar desse evento que é bárbaro. Toda a cultura brasileira
Hoje uma TV de raro, e seu nome é capoeira. Na ânsia da liberdade nasceu a luta brasileira. Na ânsia da liberdade nasceu a luta brasileira. Era utilizada pelos negros desnutridos, entre o branco forte amado, o negro era sucedido. Entre o branco forte amado, o negro era sucedido. Fazia frente a 10 homens, dando a uia rasteira, pelo branco derrubado, pelo mato da capoeira, pelo branco derrubado, pelo mato da capoeira. Hoje em dia nada existe, somos todos irmãos. Capoeira é esporte, esporte é educação. Capoeira é esporte, esporte é educação. Ai, 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 Deus, ai, menino que o povo quer ver. Ai, 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 Deus, ai, menino, ai, cantei pra você. Ai, 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 Deus, toda bonito que eu quero ver. Ai, 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 Deus, toda menino, ai, cantei pra você. Ai, 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 Deus, joga Angola, joga Angola, joga Angola, capoeira, joga Angola, joga Angola, joga Angola, joga Angola, joga Angola, capoeira, joga Angola. Seu Pardinha jogou, hoje seu Bimba também, hoje um grande jogou. João pequeno também joga bola aí, joga bola aí, joga bola, joga bola aí, capoeira, joga bola. Às vezes me chamam de negro, vou pensando que vou me humilhar, mas nego que eles não sabem é que nego só faz lembrar. É que eu vim daquela raça que lutou pra se libertar, me criou um maculelê, e acredita com muita fé, é que traz um sorriso no rosto
a ginga no corpo e o samba no pé. E que vem fazer de uma dança uma luta que pode matar. Capoeira é arma poderosa, é lutar de libertação. Capoeira é arma poderosa, é a luta da libertação. Capoeira, oh, Lelê da Bahia, oh, lá, Rio de Janeiro, oh, Lelê, oh, lá, e a capoeira, oh, Lelê da Bahia, oh, lá, Mangativa, oh, Lelê, lá, lá.